Obrigada. Esse é o meu. Bem, pessoal, obrigada, secretário. Eu acho que todos esses que aqui estão são artistas, né? Tem já o seu fazer cultural aí pulsante. O Estado precisa ajudar, né? Ser viabilizador e ajudar que isso tudo possa acontecer. Esse é o nosso esforço e acho que o Estado, a Assembleia, né? É por isso que a gente está ali reunidos. O sistema todo, né? Esse na verdade, né? Eu acho que também esse é um dos nossos principais pontos. Acho que eu diria até que é um dos grandes avanços que a gente teve, do que o secretário dizia a respeito, a Sofia dizia, na verdade, né, de como as políticas públicas, os recursos ainda são todos muito acanhados no universo do espaço público institucional. Eu diria que o sistema nacional de cultura, o nosso sistema estadual e os municípios realizando os seus, digamos, o salto. Só que isso, na verdade, é uma questão organizativa que nós que somos deste métier entendemos a importância. Mas acho que isso tudo é para viabilizar, isso tudo é meio, né? O fim, na verdade, eu acho que é o que a gente, que o secretário aqui vinha dizendo, é o que nos preocupa cotidianamente. Mas, bem, eu fui convidada, então, para tentar mediar aqui essa conversa, estimular na medida do que eu possa, para que a gente reúna organizadamente ideias, propostas, anseios, faltas, ausências ou abundâncias, para que a Sofia as defenda, né, no espaço do Legislativo. A gente, como o secretário referiu, refez 13 pontos, analisou os 13 pontos que nós tínhamos criado há 4 anos atrás, né, elencado há 4 anos atrás, que cumprimos, revisamos isso e temos essa proposta que está nesse material que está em cada uma das mesas, junto com o nosso Manifesto da Cultura e seus mais de 700 nomes, né, que estão aí assinando esse manifesto. Está aberto ainda a inscrição, a assinatura de quem quiser aderir, né, através aí do e-mail que está referido, mas o que eu dizia é que os 13 pontos para o Executivo estão aí, mas o que a gente quer são 13 pontos para o Legislativo. Então eu sugiro que a gente comece a pensar com essa cabeça, né? A minha cabeça mesmo, eu conversando com o Alexandre, ela é muito do Executivo, mas a gente tem pautas que são fundamentais que o Executivo as defenda, né? E acho que o plano estadual de cultura que está na Assembleia, que não está aprovado ainda, é um deles, né? Um plano que foi debatido pelo Estado em diversos diálogos culturais, dezenas de diálogos que nós realizamos. Sem dúvida, o secretário me lembra que é uma das primeiras pautas. Esse já está lá no... Eu vou passar a palavra para o Walter aqui. Te apresenta, Walter, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Walter Aragão, professor de filosofia e técnico-químico. Não dá para ganhar pão como professor de filosofia, infelizmente. Mas lecionando lá na Univates, lá em Lajeado, né? E trabalhando também há muitos anos aqui em Porto Alegre, alguns tempos já desde o governo Olívio, na prefeitura, no governo Olívio e na prefeitura, em 88, né? E na construção da cidade aqui, né? Eu fui recolhendo ao longo da trajetória e não podia deixar de, com alguém da filosofia, não ia apoiar alguém chamado Sofia, né? Só para começo de conversa. Então eu tinha que ser amigo da Sofia, não tinha outro jeito, né? E queria lembrar então esse item. O Rio Grande do Sul é uma potência filosófica. O Brasil é uma potência filosófica. E isso é pouco abordado, né? Nós tivemos aqui o Gerd Bornheim, né, o professor Fiore, né, vários outros destaques nacional, os cursos de filosofia do Rio Grande do Sul figuraram entre os melhores do país, né? E a faculdade de filosofia era uma trincheira no regime, contra o regime militar, né? Então muito adequado, né? E como técnico químico, para ganhar pão, eu fui trabalhar começo de conversa no laboratório da Corsã, né? No estado também, né? Começando. E aí lembrando, o pessoal, o que está fazendo aí no meio da água? Eu, lembrando o Tales de Mileto, né? A água é o princípio, né?
pelo menos o princípio do ganha-pão, né? E o Tales de Mileto plantava azeitona, agora está começando a plantar azeitona no Rio Grande do Sul. Ele também não vivia de filósofo, também plantava azeitona. E isso me lembrou o seguinte, em termos de proposta, né? Andando pelo interior, na época do governo Olívio, fui da assessoria comunitária lá da Corsã, né? E descobri sítios arqueológicos. Então as nossas estatais, quando a gente fala de privatização, quando elas são patrimônio do Estado, né? Não é por acaso, né? Quer dizer, diante da nossa realidade armada, da nossa violência estrutural do capitalismo brasileiro, periféricos, capitalismo selvagem é uma redundância, né? Um círculo redondo, né? Todo o capitalismo é selvagem, mas o nosso é um pouco mais ainda. A nossa elite tem requintes de crueldade, né? Então, só civilizar isso já é uma façanha. E no interior, né, no estado, pela Corsã, a gente descobria, por exemplo, a Corsã de Piratini. Né? A Corsã de Piratini foi construída em cima de um cerrito. A hidráulica está em cima de um cerrito. Na volta da hidráulica aparecem ossos e conchas e balas de farroupilha. Era o cemitério dos escravos, depois virou o cemitério dos pobres. E aí os engenheiros civis, com aquela sensibilidade, nada contra os engenheiros civis aqui presentes, né? Mas aquela sensibilidade dos engenheiros civis nos anos 70, assim, meteram a hidráulica em cima do acervo arqueológico, né? E está lá a hidráulica cercada de resquícios, né? Então o pessoal diz que quando a gente abre, ela é meio assombrada, assim, né? Na opinião da peonada, né? E lembrando também Rio Pardo. Onde que é o Forte Jesus Maria José de Rio Pardo? É a hidráulica da Corsã. Eu cheguei lá, na época, a minha adorada ex dizia, não vai falar com o pessoal da Corsã, não vai falar com o pessoal em férias, né? Não, vamos só visitar o forte. O forte que gerou Rio Pardo no século XVIII, que foi atacado pelos índios. Tem um cacique guarani enterrado lá, né? Patrimônio. Né? Aí chego lá, a hidráulica da Corsã. A hidráulica da Corsã em volta do sítio, com canhões em volta da hidráulica, assim, apontando para o rio Jacuí, né? Então, mais um caso também. Né? São Nicolau nas missões, nos anos 70, todo aquele trabalho da PUC, de arqueologia, né? Nos anos 70, botaram a rede d'água em São Nicolau. Aí o engenheiro que mandaram para lá, procurou um lugar onde tinha alguma fonte d'água, achou uma cisterna jesuíta, com 3 nascentes, né? E aí, como a lei obrigava, ele botou um botijão de cloro lá para clorar água. Se eu não me engano, São Nicolau deve estar tomando água jesuíta até hoje, se não me falha a memória. Então esses aquedutos da nossa história, né? Isso lembra toda outra infraestrutura que pode ter via CE, via outras estruturas do Estado, né? Então é um patrimônio que está na mão, pode estar sendo mal cuidado, né? Não dá para pedir que as estatais tenham diretamente muita sensibilidade para isso, mas talvez um diálogo, né, dentro do próprio Estado, das estruturas, né? O Estado é um segredo de Estado, né? Mas se começarem a conversar entre si, talvez eles dê um ganho nesse sentido, né? E um estímulo para essas companhias, né? Então fica uma sugestão aí de aproveitar o próprio patrimônio que já existe. Então com isso eu concluo, né? Lembrando também a questão da riqueza hídrica do Rio Grande do Sul. Pouca gente lembra que o estado que tem maior superfície coberta por água no Brasil não é o Amazonas, é o Rio Grande do Sul, por causa da Lagoa dos Patos, né? Então é importante resgatar essa memória aquática aí, né? Porque agora eu estou trabalhando no INCRA também, e depois de uma reforma agrária, acho que a gente precisa de uma reforma aquática aqui no estado, e sem dúvida também de uma reforma cultural que está em boas mãos e está andando. Então são sugestões que eu coloco inicialmente assim para nossa brava companheira aí poder tocar nessa nova tarefa, né? Evoé. Maravilha, Walter.